Bíblia completa, lida e explicada por versículo. Gênesis capítulo 1. A criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã, e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã, e o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu no lugar, apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre dia e a noite, e seja ele para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e seja para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, iluminar maior para governar o dia, iluminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã e o dia quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe a ave sobre a face da expansão do céu. E Deus criou os grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas no mar, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. A criação dos seres viventes. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e disse Deus: façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servião para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi.
E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Explicação. No princípio criou Deus. Versos 1. A expressão no princípio é enfática e chama atenção para o fato de um princípio real. Outras religiões antigas, ao falarem da criação, afirmam que esta ocorreu a partir de algo já existente. Refere-se à história como algo que ocorre em ciclos perpétuos. A Bíblia olha para a história de modo linear, como um alvo final determinado por Deus. Deus teve um plano na criação, o qual ele levará a efeito. Várias conclusões decorrem da verdade contida no primeiro versículo da Bíblia. Uma vez que Deus é a origem de tudo quanto existe, os seres humanos e a natureza não existem por si mesmos, mas devem a ele a sua existência e a sua propagação. Toda existência e forma de vida são boas se estão corretamente relacionadas com Deus e dependente dele. Toda vida e criação pode ter relevância e propósito eternos. Deus tem direito soberano sobre toda a criação, em virtude de ser seu Criador. No mundo caído, ele reafirma esses direitos mediante a redenção. A terra era sem forma e vazia. Versos 2. Este versículo descreve tanto o processo que Deus empregou para criar, como a ação do Espírito Santo na criação. Haja luz. Versos 3. A palavra hebraica para luz é or, e refere-se a ondas iniciais de energia luminosa atuando sobre a terra. Posteriormente, Deus colocou luminares, literalmente luzeiros, nos céus, como geradores e refletores permanentes das ondas de luz. O propósito principal desses luzeiros é servir de sinais demarcadores das estações, dias e anos. Era boa a luz. Versos 4. 7 vezes Deus declara que aquilo que ele criará era bom. Cada parte da criação por Deus, efetuada, executou plenamente a sua vontade e propósito. Deus criou o mundo para revelar sua glória e para ser um lugar onde a raça humana pudesse compartilhar da sua alegria e vida. Note como Deus executou a obra da criação de conformidade com o plano e uma ordem. Dia 1, a luz. Dia 2, o firmamento. Dia 3, a terra seca. Dia 4, o luzeiro. Dia 5, os peixes e aves. Dia 6, os animais e homem. Dia 7, o descanso. Deus põe ordem à criação. Deus dá vida à criação. Deus termina a criação e a declara boa. Versos 5. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Essa identificação é repetida 6 vezes neste capítulo. A palavra hebraica para o dia é Yom. Normalmente significa um dia 24 horas. Ou a porção em que a luz nas 24 horas dia, em contraste com noite, mas também pode referir-se a um período de tempo de duração indeterminada, tempo da cega. Note-se que em 2.4 os 6 dias da criação são designados como no dia. Muitos entendem que o dia da criação era de 24 horas, pois sua descrição diz que consistia em uma tarde e uma manhã. Outros creem que tarde e manhã simplesmente significa que uma determinada tarde encerrou algum ato específico da criação e que a manhã seguinte iniciou novo ato. A expansão. Verso 7. A expansão ou firmamento refere-se à atmosfera posta entre a água na terra e as nuvens acima. Versos 14.
seja ele para sinais. Deus determinou que o sol, a lua e as estrelas servissem de sinais que conduzissem a ele, além de regulares o andamento dos dias, estações e anos. A astrologia deturpou esse propósito determinado para os astros e ordiu o ensino falso de que os astros e planetas influenciam e orientam a vida das pessoas. Versos 22. Deus os abençoou. Deus abençoou os seres viventes e declarou que a natureza e os animais eram bons. Deus se deleitou na sua obra e lhe atribuiu valor. Da mesma forma, o crente deve considerar que a natureza, com sua beleza e seus animais, é algo de bom para se desfrutar e de imenso valor. Embora a natureza agora esteja maculada pelo pecado, continua tendo grande valor como meio de expressão da glória de Deus e do seu amor à raça humana. O crente deve orar pela libertação completa da criação, da sua escravidão, do pecado e da sua degradação. Versículo 26. Disse Deus, façamos. Esta expressão contém uma referência primeva ao Deus Trino e Uno. O uso da primeira pessoa do plural, nós, oculto, indica que há pluralidade em Deus. A revelação da característica trínica é uma de Deus, só se torna clara, porém, quando chegamos ao Novo Testamento. Façamos o homem, versos 26. No versículo 26 e 28, lemos a respeito da criação dos seres humanos. Supre pormenores mais específicos a respeito da sua criação e do seu meio ambiente. Esses dois relatos se completam e ensinam várias coisas. Tanto o homem quanto a mulher foi uma criação especial de Deus, não um produto de evolução. O homem e a mulher, igualmente, foram criados à imagem e semelhança de Deus. A base dessa imagem podia comunicar-se com Deus, ter comunhão com Ele e expressar de modo incomparável o seu amor, glória e santidade. Eles fariam isso conhecendo a Deus e obedecendo. Eles tinham semelhança moral com Deus, pois não tinha pecado, era santo, tinha sabedoria, um coração amoroso e o poder de decisão para fazer o que era certo. Viviam em comunhão pessoal com Deus, que abrangia obediência moral e plena comunhão. Quando Adão e Eva pecaram, sua semelhança moral com Deus foi desvirtuada. Na redenção, os crentes devem ser renovados segundo a semelhança moral original. Adão e Eva possuíam semelhança natural com Deus. Foram criados como seres pessoais, tendo espírito, mente, emoções, autoconsciência e livre-arbítrio. Em certo sentido, a constituição física do homem e da mulher retrata a imagem de Deus, o que não ocorre no reino animal. Deus põe nos seres humanos a imagem pela qual ele apareceria visivelmente a ele, e a forma que seu filho um dia veria ter. O fato de seres humanos terem sido feitos à imagem de Deus não significa que são divinos. Foram criados segundo a ordem inferior e dependente de Deus. Toda a vida humana provém inicialmente de Adão e Eva. Frutificai e multiplicai-vos. Versículo 28. O homem e a mulher receberam o encargo de serem frutíferos e de dominarem sobre a terra e o reino animal. Foram criados para constituir lares para as famílias. Esse propósito de Deus declarado na criação indica que ele volta-se para a família, que os servem e que a criação de filhos e algo máxima são criados para constituir lares para a família.
Esse propósito de Deus, declarado na criação, indica que ele volta-se para a família que o serve e com a criação de filho é algo de máxima prioridade no mundo. Deus esperava deles que lhe dedicasse todas as coisas da terra e que administrasse de modo a glorificar a Deus e cumprir o propósito divino. O fruto da terra passou a depender dele. Quando pecaram, trouxeram ruína, fracasso e sofrimento à criação de Deus. É obra executiva de Jesus Cristo restaurar a terra à sua posição e função perfeita na sua vinda no fim desta era.